Lefi é suede ayaolela mesmo. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero abordar um tema, psicanalítica falando, independente de algumas críticas que eles dizem que existe crítica construtiva. Bom, se a gente não fazer parte de uma mesa de jurado para opinar em alguma área que nós tecnologicamente somos conhecedor, como arte, música e tantas outras, ou até mesmo dentro da área criminal, que fazemos parte de um jurado, aí sim temos a nossa opinião. Mas a crítica, que eles dizem que é construtiva, ainda mais quando é pelas costas da pessoa, isso aí para mim é intromissão na vida alheia, porque a crítica pode ser também relacionada quando se pede algum conselho. E aí a pessoa, tendo a capacidade, pode orientar, mas também há uma falibilidade que há conselhos bons que são maus e conselhos maus que são bons. Por que eu falo de falibilidade nesse sentido? O conselho mau que é bom é quando nós somos criticados, orientados, repreendidos naquilo que estamos fazendo de errado, que nós vamos pedir opinião, aconselhamento e não aceitamos e queremos permanecer dentro daquela vida e somos constrangidos. E também quando o conselho mau que é bom é quando somos apoiados dentro dos nossos erros, que a pessoa tem a mesma convicção errônea e tem o apoio. Então aquele conselho mau passa a ser bom dentro dessa situação. Mas independente disso, o que eu quero abordar hoje, o tema, psicanaliticamente falando, que é a minha área, é o que achamos que temos o livre-arbítrio, pois eu quero deixar bem claro que essa liberdade que nós temos, ela sempre foi, é e será vigiada por Deus. Por quê? É dentro desta realidade, nos dá sim opção de escolha de coisas boas ou ruins. E é o que determina a sua onisciência, onipresença e a onipotência dele sobre nós, que ele é o Criador. Mas eu posso falar filosoficamente que possibilita nessa condição de possibilidade de decidir, de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, que é motivo ou causa determinante, mas eu afirmo que não foi assim com Adão, tá? Pois tinha uma sentença homologada, já era determinada por Deus, independente dele ser motivado como foi, ou a sua própria escolha de determinação, que foi a sua opinião, pois ele achando que poderia ficar isento, imune de culpa cometida. E ele, na realidade, ele transfere a sua própria responsabilidade para Deus, dizendo: a mulher que tu me deste por companheira é que me deu da árvore e eu comi. E por que eu digo que já havia uma sentença homologada? Aqui mesmo, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 11 e 12, nos disse: e disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeu da árvore que te ordenei que não comeste. Olha bem, que te ordenei que não comeste. Eu falei da sentença homologada, não tinha livre-arbítrio aqui para fazer o que queria, não. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, que me deu da árvore, e eu comi. Então, olha bem, isso nós procuramos sempre desculpa em nossas falibilidades, não tendo reconhecimento de responsabilidade. Mas a consequência desta opção errada é por isso que tudo que o homem plantar, tá? Tudo que o homem plantar, ele semear, ele recolherá. Até hoje, algumas decisões nossas, e
podem e poderão afetar nossa família, como em várias passagens bíblicas é relatado que essa nossa informação sobre a desobediência do homem, tá? Para você entender melhor, sobre esta responsabilidade do livre-arbítrio, porque o livro de Romanos nos ensina, dando esclarecimento, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, pelo pecado a morte passou assim a todos, né? E a morte passou a todos os homens, é por isso que todos pecaram, e reinando desde Adão até Moisés, que foi dada de novo a lei de esclarecimento, tá? Para não permanecermos nos mesmos erros, mas de termos agora um tutor para nos guardar, para nos orientar, que foi Jesus, e a rejeição que é até o dia de hoje. É por isso que eu falei antecipadamente de conselhos bons para práticas boas e conselhos maus que são bons, e dentro da essa intromissão. Mas o que significa o livre-arbítrio? É o poder que cada indivíduo tem de escolher a sua ação, que é o caminho que segue. Bom, a expressão é utilizada por várias religiões, como no próprio cristianismo, também no espiritismo, no budismo e tantas outras opiniões com esse conceito. O real significado de livre-arbítrio tem sentido religioso, psicológico, como morais e científico. Por que eu digo isso? Porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a grande atitude da desobediência, e essa contaminação que achamos que temos, as nossas próprias independentes sem causa, que virou este esquecimento da orientação espiritual, que foi a determinação de Deus para a segurança do ser humano, a diferença entre liberdade e o nosso livre-arbítrio. Como é isso, pastor? Pelo fato de que a primeira tem a sua expressão no mundo externo. Como é isso? A ação, a expressão, a experiência, do que eu falei aqui de conselhos, de orientação. Já o livre-arbítrio é uma faculdade que vem de uma consciência interna, que eu sempre chamo de agente policiador de Deus. E a partir da conhecimento, esse discernimento é natural dentro do ser humano. Ele não adianta, ele não precisa ser religioso para saber se está praticando coisas boas ou ruins. Esse detector dessa autoconsciência, que eu chamo de agente policiador de Deus, que ela vai dar essa clareza vindo do ser humano. O grande problema nesse livre-arbítrio é que surgem os conflitos, que são perpetuais dos nossos próprios interesses, pois nós achamos que podemos controlar as nossas escolhas dentro do nosso domínio. Por que eu digo isso? A realidade que a palavra de Deus diz que a nossa vida, para você entender melhor, é como um vapor, é como um vento que vem e vai. E para você entender a liberdade intelectual do nosso espiritual, temos sim, nesse sentido equilibrado, pelo agir de Deus doutrinando o nosso.
Pois aí está a nossa condição desta capacidade, tá? De agirmos com equilíbrio, não mais emocionalmente. Sim, temos a autodeterminação da nossa independência, a autonomia, pois dentro desse livre-arbítrio haverá responsabilidade, tá? Conforme eu estou dizendo, e as negligências, como abundantemente tem acontecido nas escolhas humanas para a sua própria vida. Pois a Bíblia nos diz, no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 22 e 23, porque nada há encoberto, nada há de ficar sem ser manifestado. Por quê? Nada se faz para ficar oculto. É onde eu falei da onisciência, onipresença, onipotência do gerenciador, do gestor das nossas vidas. E para ser descoberto, nada ficará oculto, né? E foi o próprio Salomão que diz, nos dando conselho, que Deus há de trazer a juízo, quer toda obra boa, toda obra ruim. Pois o optar é essa possibilidade que temos. Mas tem momentos que não teremos esta opção. Como é isso, pastor? Sim, a oportunidade, por exemplo, quando ficamos vulneráveis, o exemplo assim que eu vou dar, doente, ou ter que fazer uma cirurgia emergencial, tá? Não vamos ter esse tal do livre-arbítrio, ou dentro dessa opção de escolha, se fomos carregados emergencialmente para ser socorrido, ali a decisão é de quem tem a capacidade. Como uma decisão jurídica, que eu posso dizer, que são sentenças já homologada, como foi a do nosso Deus, porque são consequência, tá, do fardo que teremos que levar, mesmo que queremos ou não obter a causa de atitude, tá, são descendentes de escolha, mas haverá situação que não poderemos refazer, como essa oportunidade que é dada a muitos e tem e rejeitam, que tinha mais oportunidade, mas hoje o mundo todo tem a condição para uma decisão sábia, como Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, para a vida eterna, né? A decisão que nem todos querem tomar, como nos dias anteriores ao dilúvio, foi a determinação radical que fez parte da natureza, não só nesse sentido apocalíptico, mas o ser humano, que também eu posso citar para você entender melhor o livro de Gálatas, ou melhor, o livro de Gênesis, antes de ler a consequência que está no livro de Isaías de tudo isso, o livro de Gênesis, no capítulo 2, o versículo 7, você vai entender o que eu estou falando. Livro de Gênesis, e o versículo 7 a 9, depois eu vou ler o 16 e o 17, e diz aqui, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe no seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida
E no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento. E aí você vai entender. Ordenou, é a sentença homologada que eu falei, que nós temos a opção de escolha, não esse livre-arbítrio, de achar que não vamos sofrer consequência de uma sentença homologada já determinada. Tanto que abalou o físico e espiritual, que é hoje esse distúrbio emocional. Ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a determinação dessa morte que passou a todos os homens é devido a essa arrogância adâmica. É o que está aqui no capítulo 5 de Isaías, o versículo 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam de bem, e o mal fazem da escuridade à luz, e a luz à escuridade fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. É a consequência dos atos homologados que eu falei. Ai dos que o mal chamam de bem e o bem mal, e fazem da escuridade luz, acham que coisas erradas são boas e as coisas boas são escuridão, né? Fazem do amargo como se fosse benigno, doce, e do que é doce fazem amargo. Por quê? Eles são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. Eles acham que tem essa liberdade, essa independência do que eu estou dizendo, que na realidade temos essa opção de escolha, não esse livre-arbítrio. Eu já citei que tudo que a Bíblia já diz que o homem plantar, ele colherá, que ele semear, ele ceifará. Então, para você entender do que eu estou falando, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o versículo, para você entender, 21 e 22, diz assim: examinai tudo e retende o bem, e abstenha de toda aparência do mal. Por que eu falo isso? Por que é essa decisão? Aí vou ler aqui do 20 ao 24. Não desprezei as profecias. Aí sim eu enquadro de novo. Examinai tudo, retende o bem, abstenha de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Olha bem. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual nos chama, o qual também fará. Então, para dar encerramento a essa mensagem, que talvez, independente da sua opinião, que vai ser uma opção também, de adequar, aceitar, rejeitar, ou receber e entender intelectualmente, finalizando aqui, Provérbio 24, capítulo 4, diz que o galardão da humildade é o temor do Senhor, que são as riquezas e honra e vida. Conforme eu falei, da vida que Ele quer nos dar eternamente. É essa condição que Ele não queria que a morte física, a morte espiritual, passasse essa contaminação humanitária. Mas que fica essa mensagem bem objetiva e expressiva, que nós temos essa opção de escolha. Então, a determinação nós tomaremos, mas dentro dos nossos atos, nós teremos consequências, boas ou ruins. E é por isso que eu afirmo que Luffy é suede, ayalela mesmo. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz. Glória a Deus.